Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje. Vamos ao nosso objetivo, ao nosso propósito. O crescimento da nossa fé. E fé depositada no lugar certo, em Deus. Então ela, em Deus, a nossa fé em Deus, funciona mesmo. Então eu quero hoje estar aqui abrindo a palavra com você e inclusive sugerindo a você uma leitura que te ajuda nesse propósito. Dá uma olhada. Muitos anos antes de se tornar conhecida internacionalmente por seus livros sobre a eficácia da oração, Stormy O'Martian vivia pelo avesso. Apesar de inúmeras oportunidades de seguir uma carreira de sucesso como cantora e atriz, nada parecia contribuir para a sua felicidade. Contudo, o desespero estava para cobrar seu preço mais alto. Ela conheceu Jesus, uma experiência que revolucionou sua vida. Livre da opressão, desprezou a sedução da fama para ficar com o tesouro mais valioso e incorruptível. Sua trajetória, desde o Vale da Angústia e Trevas até o encontro com o autor da vida, é relatada em Stormy, uma história de perdão e cura. Neste livro, testemunho, a autora de vários títulos de sucesso abre o coração e revela detalhes sobre as lutas que enfrentou e o processo de restauração proporcionado por Deus. Boa leitura! Deus é por nós. Deus é por mim. Diga isso a você mesma. Ou seja, quando você diz isso, você está dizendo assim: eu estou no lugar certo da batalha. Eu estou do lado daquele que não vai falhar, daquele que é fiel, daquele que é digno de toda aceitação, porque Ele é o nosso Deus. Quando você profere, quando você diz, quando você fala, Deus é por mim, você está declarando que você está no lugar certo, você está do lado de Deus, você é da família de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, e se você quiser ler isso direitinho, devagarzinho, aqui no capítulo 2, o versículo 19, ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos da família de Deus e Deus é pela sua família, por aqueles que Ele deu o direito de se tornarem filhos. Como é que eu tenho esse direito? Se você está assistindo pela primeira vez o Espaço Feminino, deixa eu te contar uma coisa. Se você recebe Jesus como seu Salvador, dizendo assim: Jesus, eu recebo a Ti como meu Salvador, eu acredito em Ti como meu Salvador, eu sei que Tu vens para me salvar, eu sei que Tu vem para me dar vida. Se você recebe assim Jesus, como esse Salvador e como Senhor, como está escrito em João, no capítulo 1, os versículos 12 e 13, aí você nasce do próprio Deus, nasce no teu espírito. O teu espírito nasce de novo no próprio Deus. E aí você pode dizer isso: eu sou de Deus, Deus é por mim, eu pertenço à sua família. Eu quero basear essa nossa reflexão em Romanos, no capítulo 8. Se você quiser, passe um tempinho lendo o texto de Romanos, no capítulo 8. E nós vamos apenas ficar aqui entre os versículos 31 a 39. Mas isso, você sabe, né? Estar perto dessa palavra que é o próprio Deus faz com que você esteja a cada vez mais convicta dessa sua realidade. Deus é por mim. Essa é a nossa realidade. Antes, a nossa realidade era aquele fatalismo onde estávamos em trevas. Antes você poderia dizer assim: eu sou um pecador, falido. Agora, depois que Jesus foi recebido como Senhor e Salvador, a sua realidade é outra. Você é nova criação, você é santa, você é nascida de Deus. Você é sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus é por nós. E você precisa o tempo todo estar falando isso, se apropriando dessa condição, dessa sua realidade. Quando
as circunstâncias quiserem te confundir, não olhe para elas. Lembre-se do que Paulo fala ali aos Coríntios. Nós não vivemos pelo que nós estamos vendo. Nós vivemos pelo que nós cremos. Mais uma vez eu repito, eu já disse isso para você aqui, mas eu repito para você. Aí você acorda e diz assim, não estou me sentindo salva. Ai, as circunstâncias, tudo é à minha volta, eu não estou me sentindo salva. E aí a palavra vem, porque Deus é por você, te esclarecendo. Filha, diz Deus, você não precisa se sentir, porque os seus sentimentos podem estar sofrendo uma intervenção, uma ameaça das circunstâncias. Você precisa crer. Sentir não, crer que está salva. Sim, eu sou, porque o meu Deus diz que eu sou. Eu sou o que Jesus conquistou para mim, para a minha vida. Deus é por mim e, portanto, no meio do caos das circunstâncias, você pode estar aí falando para você mesma ouvir. Deus é por mim. E em Romanos, no capítulo 8, os versículos 31 a 39, nós lemos a seguinte pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. E de graça, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? De graça aqui, pela graça. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E o apóstolo Paulo termina: diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aqui está a sua verdade. E é por isso que você tem que se alicerçar. É por essa palavra de vida que você tem que se alicerçar. Deus é por mim. Sabe por quê? Porque somos alvo do cuidado de Deus. Você é alvo. Eu quero abrir assim essa reflexão contigo. Você é alvo do cuidado de Deus. Imagine uma flecha querendo ser atirada. Ela precisa de um alvo. Você é o foco. Você é o alvo do cuidado de Deus. Onde é que se concentra todo o vigor de Deus para alcançar você com cuidado? Você, a sua vida é esse alvo. E eu quero que você esteja assim, ouvindo dessa palavra e se levantando de toda e qualquer confusão que o inferno queira aí tratar com você, queira lançar sobre você. Olha só, Romanos no capítulo 8, a gente acabou de ler, o versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra você? Então, pense assim, cuidado. O que quer dizer que eu sou alvo do cuidado de Deus? Quando eu falo aqui de cuidado, eu quero que você entenda como aquele que é alvo da direção de Deus. Aquele que não anda perdido, porque há um cuidado de Deus dirigir você. Há um cuidado de Deus guiar você. O salmista, no Salmo 23, ele diz assim: guia-me por veredas da justiça, por caminhos adequados, por caminhos que estejam de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. E você é alvo disso. Você não é alguém que nasceu de Deus para andar em confusão, para andar em prejuízo, para andar em transtorno, para que Satanás faça bu e você se desespere. Não, você é alvo do cuidado de Deus. E Jesus pagou o preço da sua própria vida, da própria vida dele, para que você hoje tivesse o quê? Direção do próprio Deus. Ele está te guiando pelo caminho que você deve andar. Não ande pelas suas vistas, pelo que você vê. Ande nessa verdade, que você é alvo do cuidado desse Pai, que não vai te deixar em confusão. Sabe, muitas vezes nós achamos que, e por conta desse sistema, desse mundo que é tão consumista,
Nós achamos muitas vezes que cuidado está muito ligado a conforto. Eu tenho que ficar aqui. Aqui a sombra é água fresca, uma rede balançando para lá e para cá, e aqui não pode acontecer nada, nem um vento diferente, tem que ser só aquela brisa suave. A gente pensa que cuidado está relacionado a isso. Mas cuidado de Deus também podemos entender como orientação dele, no sentido dele nos colocar no lugar certo, se em algum momento a gente se afasta do alvo. A gente pode ser por Deus corrigido, e isso é uma forma de cuidado. Quando ele corrige a gente, uma coisa você deve saber. A palavra corrige não tem a ver com a forma dura do homem, a forma tosca do homem, a forma agressiva do homem, muitas vezes ensinar. Então a gente parte da seguinte concepção: sempre que Deus me corrige, isso significa que Ele vai estar sempre, entendeu, com um cajadão e acertando em mim para machucar. Não. Aqui você deve entender cuidado de Deus quando Ele te corrigir, sempre com a base do amor. Tá? Eu já falei isso para você várias vezes aqui. Se você está assistindo pela primeira vez, quando Deus demonstra o seu cuidado, e se você é alvo do cuidado dele, em algum momento, se você erra o caminho, se você pisa na bola, vai haver uma correção dele. E essa correção deve ser sempre entendida como aquele instrumento para você crescer, para você se dar conta, para você despertar. Nunca vai ser algo que vai arrancar de você, machucar você. É sempre para que você venha a se levantar, a se erguer. É um erro da gente pensar que Deus, Ele quando quer nos corrigir, Ele nos maltrata, Ele nos expõe ao ridículo, Ele nos deixa constrangidos e cheios de vergonha. Não. Deus, Ele não trabalha dessa forma. É certo que eu tenho repetido algumas vezes isso para você, sabe por quê? Porque a nossa mente ficou meio endurecida com essa demonstração de um Deus que é confundido na Bíblia, e muitas vezes nós lemos na Bíblia algum aspecto da forma como Deus age, e muitas vezes o português ele não é tão preciso, e a gente, como não vai lá no original, como não vai na fonte, como não lê o contexto, a gente às vezes solta alguma coisa ou fala alguma coisa, conclusão tirada pelo nosso próprio achismo. Então, Deus, Ele trabalha com o amor. Imagine uma criança, já te dei esse exemplo, imagine uma criança que vai aprender a ler. Se ela aprender a ler debaixo de paulada, ela não vai ter as suas cognições, a sua forma de aprender ajustada. Ela vai estar sempre com medo. Deus, Ele não trabalha com medo, porque o medo supõe castigo, afastamento. O medo não gera verdade. O medo gera aquele falsear de honra, mas, na verdade, o medo, ele fica o tempo todo sugerindo fuga. Foge de Deus, porque Ele vai te arrebentar, Ele vai te dar uma paulada, Ele vai te expor, Ele vai te deixar constrangido, Ele vai te deixar com vergonha. Foge. O nosso Deus, quando Ele cuida de nós, Ele nos corrige, mas sempre com amor, porque Ele quer que você seja restituída, que Ele quer que você cresça. E isso tem que ficar firme. O cuidado dele pode vir sobre essa forma, sobre uma forma de te dar uma correção, corrigir o teu caminho, mas sempre para te abençoar. E vai gerar sempre crescimento, vai gerar sempre aquela coisa que Paulo fala: nosso amor de Deus nos constrange, porque eu ia cair ali naquele buraco e Deus corrigiu o rumo do meu caminho. Nossa, eu estava mentindo. E eu vejo que o mentir não faz parte da minha natureza. E Deus já me ensinou, Deus me corrigiu, disse: filha, não
Realmente, eu sou da verdade, você é da verdade, para que mentir? O que você quer provar com os outros com essa mentira? Não, fale a verdade, aí eu cresço, entende? Ele não me expõe, olha lá, mentiroso, todo mundo olhando para o mentiroso, mentiroso, mentiroso. Bobagem isso, amiga. Deus jamais vai fazer isso. O cuidado dele é o cuidado que vem lá da cruz, quando ele mostrou o seu amor ali na cruz. Lembra quando Jesus estava sendo crucificado? Lembra quando ele disse, está consumado? Lembra quando ele olhou para toda aquela cena e não desistiu de você? Sabe o que me lembrou agora, o Espírito Santo, de Estevão? Quando ele estava ali no momento de ser apedrejado, ele disse, Deus, sabe, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes, Deus demonstra o seu cuidado com a gente, nos corrigindo, porque Ele sabe que a gente não está tendo noção do perigo. Mas Ele está ali o tempo todo demonstrando o cuidado que você precisa ter. E o cuidado dele, muitas vezes, vem também sobre a forma de não desistir de você. Ele não desiste de você. Olha só, Lucas, no capítulo 12, Jesus falando, ele dizendo o seguinte para a gente aqui no versículo 22 de Lucas 12. Você pode ler o mesmo texto em Mateus, no capítulo 6, que fala sobre as preocupações da vida. Mateus, capítulo 6, versículo 35, é o mesmo texto. Mas Lucas, aqui no capítulo 12, versículo 22, Jesus fala assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto que comer, quanto ao seu próprio corpo, quanto ao seu vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante do que roupas. E ele está mostrando aqui o seguinte, com todo esse texto que você pode ler até o versículo 34, que é o seguinte, que o cuidado de Deus se manifesta sobre a sua vida, sobre várias formas, de várias maneiras. Eu citei algumas aqui que revelam o cuidado dele. Mas ele pode também estar trazendo para você o seu cuidado na forma de dizer assim para você, olha, não se preocupa, eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Em Isaías, no capítulo 27, versículo 3, diz assim, eu sou o Senhor, aquele que te vigia e te guarda dia e noite, te rego constantemente para que nada lhe faça dano. Ele cuida de você, não no sentido de te infantilizar, de te livrar, por exemplo, de crescer. Ele te livra do dano mortal e não do crescimento. Muitas vezes as coisas acontecem e nós nos machucamos e aí a gente pergunta, Deus, tu não está cuidando de mim? Tu esqueceu? Tu vacilou? Tu dormiu? Não, ele não dorme. Não, ele não dorme. A questão é que ele quer que o cuidado dele seja entendido para você da seguinte maneira, eu estou zelando para você, não para que você seja um crianção espiritual, mas para que você cresça. É nesse crescimento que ele demonstra o seu cuidado. É em te promover esse crescimento que ele demonstra o teu cuidado, o cuidado dele. Por isso que Paulo, quando ele fala aos Filipenses, ele diz assim, olha, aprendi a viver em qualquer situação. Aprendi a passar necessidade, mas também aprendi a viver com abundância. Eu aprendi, por quê? Porque Deus, ele não privou Paulo para infantilizar Paulo. Ele livrou Paulo e fez Paulo viver crescimento adequado. Isso é cuidado de Deus, querida. Você está passando por esse momento difícil, por essa situação complicada? Entenda o cuidado de Deus nessa hora. Ele está promovendo em mim um caráter forjado nele. Essa minha fé está sendo provada e eu estou passando no teste. Isso é cuidado de Deus, porque Ele cuida para que você não seja detonada, destruída. Ele zela por você, para que você viva em crescimento. Isso é cuidado. Não tema, como está aqui Jesus dizendo em Lucas 12, 32, não tema pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Fica tranquila, Ele está cuidando. Somos o alvo da provisão de Deus. Gente, olha, muitas vezes a gente se confunde aí com relação a sermos o alvo da provisão de Deus, como que Ele realmente fosse aquele que gostasse de te dar só os presentes e não quisesse que você se aproximasse dele. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, Paulo fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Às vezes a gente imagina assim, bom, por provisão eu entendo como um carro novo, aplausos, muito dinheiro, roupas finas e tal. E quando eu olho para o meu irmão e não vejo ele com todo aquele carrão novo, eu vejo ele ali com aquele carro dele básico, vejo ele ali com aquele telefone dele tranquilão, básico. Não, olha, tá vendo? Ele não é alvo da provisão de Deus, mas eu sim, porque eu tenho um iPhone 5. Porque eu tenho esse carro aqui, último modelo, porque eu fiz tantas viagens para tantos lugares, talvez eu seja mais alvo da provisão de Deus do que ele. Talvez Deus goste mais de mim do que ele. Tadinho, Deus me ama mais porque me dá mais presente. Não entenda dessa forma. A provisão aqui, ela fala de algo que o dinheiro não pode comprar. Não é a marca do seu carro, não é a marca da sua bolsa, não é o último modelo do celular, não é onde você mora que tem aí relação com uma intimidade com Deus te abençoar e você ser mais preferido do que outro. Não é. Aqui, a provisão você deve entender como um cuidado para a vida. A provisão onde o teu coração é cheio da provisão do perdão. E você é ágil em perdoar. E não entra naquela marmota. Não estou sentindo que eu tenho que perdoar fulano, não. Que é isso? Esse não está cheio da provisão do perdão. Porque ele não precisa sentir que tem que perdoar, ele precisa crer que tem que perdoar. A provisão do amor, a provisão da consideração, a provisão da humildade, sabe? De estar olhando o outro em honra, a provisão da obediência, a provisão da honestidade que vem do caráter de Jesus. É essa provisão que Deus quer que você entenda, que Ele quer que você se veja como alvo dessa provisão dele. Quando ele manda essa provisão para você, filha, perdoa mais, filha, ama mais. Aí você diz assim, mas eu não tenho condição de perdoar, eu não tenho condição de dar amor. Lembre-se que porque você tem a natureza dele, você tem toda a provisão disso, você tem toda a abundância de perdão, porque vem dele, não vem de você mesma. Lembre-se de quando você disser assim, eu não tenho provisão para, Márcia, para amar esse marido, porque sabe, ele faz tudo errado, eu não tenho essa provisão de Deus no meu coração. Você tem. Você tem, porque em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Ele derramou amor, ele providenciou aí suprimento de perdão. Ele disse em Lucas, no capítulo 10, o versículo 19, que ele nos deu autoridade. E essa autoridade não é só sobre Satanás, não. Essa autoridade é sobre o ódio, essa autoridade é sobre o ressentimento, essa autoridade é sobre a ansiedade, essa autoridade é sobre todas essas questões na vida, que ele encheu o teu coração de provisão para viver nessa terra do jeito que ele é. Somos o alvo desse cuidado, somos o alvo dessa provisão de Deus, sim. E somos o alvo. Antes da gente partir para o próximo do amor de Deus, eu quero ainda em Lucas, no capítulo 12, o versículo 24, mostrar que você é alvo da provisão de Deus, assim como Jesus disse aqui em Lucas 12, 24, observem os corvos, não semeiam, eles não colhem nem armazenam, nem têm celeiros, contudo Deus os alimenta e vocês têm mais valor do que as aves. Minha querida, você tem provisão de Deus para amar, mesmo que essa pessoa que você olhe, você diga assim, ela não merece. Porque a provisão de amor que você tem é uma provisão divina. Você não ama nos parâmetros desse mundo, você ama nos parâmetros de Deus, nos parâmetros da nova criação. Você tem sim dessa provisão. Você tem sim toda a provisão para viver nessa terra como mais que vencedora, não apenas como vencedora, como Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Mas diante de todas essas coisas, eu não sou só vencedora, porque o vencedor é Jesus. Foi ele que pagou, que morreu, que ressuscitou, foi ele que venceu a batalha e trouxe para mim
o que eu não podia fazer. Por isso, eu sou mais que vencedora. Então, você tem que agora entender que você também é alvo desse amor de Deus. Deixe isso entrar no seu coração definitivamente. Deixe isso movimentar a sua nova direção para a vida agora. Porque antes você tinha uma direção, agora você tem outra direção. Onde você é alvo do cuidado, onde você é alvo da provisão, onde você é alvo do amor. Olha só, Romanos 8, o versículo 35. O que Paulo diz? A partir do versículo 35 até o versículo 39. Que diremos, pois? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será o quê? Será uma luta? Será uma dificuldade? Será uma angústia? Será uma perseguição? Será a fome? Será o perigo? Será a espada? O que é que pode me separar? Não, sabe o que é? O que pode me separar é o seguinte, é a fama. Deus não quer que eu seja uma pessoa vista, reconhecida, porque a fama pode me separar do amor dele. Sabe, Márcia, Deus não me dá nada porque eu posso me desviar do amor dele. Aí eu fico aqui nessa miséria, nesse contar de moedas, e aí Deus não me dá nada. Deus não me dá um bom emprego, Deus não me dá isso ou aquilo, porque isso pode me separar do amor dele, então ele não me dá. Isso é um engano infernal que Satanás coloca na cabeça das pessoas e as pessoas acreditam. Minha querida, nada pode separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Porque o amor dele não é como o amor desse mundo, que é condicional, sobre condições. O amor dele é incondicional. Então você pode abrir o seu coração para tudo que confere a esse amor. Esse amor que te cura, esse amor que te liberta, esse amor que te faz entender a vida sobre uma outra esfera. Você pode ser sim abençoada e nada vai te separar do amor de Deus, porque esse amor é muito, muito superior a qualquer coisa. Mas, Márcia, olha só, é que você não conhece a minha vida. Eu passei muita coisa, já fiz muita coisa de errado. Os meus pecados são cabeludos, Márcia. Eles não têm um corte bonito, não. Eles são cabeludos. Eles não têm um corte mediano, não, Márcia. Eles são cabeludos. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja qual for o seu erro, qual for o seu erro, ele também não pode separar você do amor de Jesus. Não, não pode. Você pode ter se desviado e aí diz assim, eu me desviei de Deus. Você pode ter se desviado daquelas pessoas, daquela igreja, porque eram tiranas, e talvez não compreendessem a sua tristeza e não compreenderam o quanto você precisava de ajuda ao invés de pedras. Pode ser que você tenha se desviado dessas pessoas, mas de Deus, não, não. Porque Deus e o amor dele é maior do que o seu erro. E sabe o que ele quer? É que você entenda que nesse exato momento, o amor dele está curando você. O amor dele está ajudando você a ver o que você não via. Nesse momento, o amor dele está dissipando todas as trevas da sua mente. Nesse momento, Satanás agora está sendo esclarecido diante de você e você agora, pelo amor que Deus tem a você, você está vendo que Satanás não tem nenhum direito sobre a sua vida. Você é de Deus. Diga agora, Deus é por mim. Satanás não tem direito sobre mim. Deus é por mim. E você agora, nesse momento, está sendo restituída, ajudada, abençoada, esclarecida, curada. Isso tudo que está acontecendo agora na sua vida. Porque Deus é por você. E agora você vai se unir a mim numa atitude de fé, e vai orar comigo. Sabe, a gente fecha os olhos, sabe por quê? Para a gente se concentrar. Não é por nada não, não tem misticismo nessa parada, não. Vamos fechar o olho para a gente ficar aqui no transe, isso é bobagem. Você fecha os olhos para você não se distrair, para você se concentrar. Peraí, deixa eu me conectar com meu Pai. Então, feche os seus olhos agora, mas com uma atitude de fé, acreditando que Ele está ouvindo o que você está orando comigo. Porque Ele está ouvindo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra revelada.
Nós cremos, Senhor, que diante de todas as coisas, aleluia, diante de todas essas coisas, essa depressão desse momento, esse desemprego desse momento, essa enfermidade desse momento, nessa hora, Tu é aquele que é pela minha amiga, Tu é aquele que é pela Tua filha. E essa enfermidade não vai ser contra ela, esse desemprego não vai ser contra ela. Senhor, eu acredito, Pai, que essa hora será uma hora de crescimento, será uma hora de abundância, será uma hora de revelação, será uma hora de intimidade contigo, não será uma hora de revolta, de dúvida. Tudo isso se transformará em grande bênção sobre a nossa vida, porque Tu é por nós. E em nome de Jesus, levante-se dessa angústia. Em nome de Jesus, levante-se dessa enfermidade. Em nome de Jesus, levante-se dessa dúvida. Em nome de Jesus, levante-se para estar de novo perto de um povo que se chama Igreja de Jesus. Levante-se de novo para voltar para o teu lugar, para o lugar que sempre foi teu, nunca deixou de ser teu, porque Deus é por nós. Em nome de Jesus, a história da nossa vida mudou a partir de agora para uma história de vida, de reconciliação, de liberdade e de cura, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mais.